Estou de volta e esse é o primeiro vídeo longo que eu faço de 2026. Eu precisei de uns dias aí de retirada estratégica e é sobre isso que a gente vai falar. Então, segue aqui comigo esse conteúdo, esse vídeo que eu preparei para você, que a gente vai falar sobre a retirada estratégica, que todos nós precisamos fazer em alguma parte da nossa vida, em algum ciclo da nossa vida, sabe? A gente precisa fazer retiradas estratégicas, seja, se você está andando demais com algumas pessoas que não têm mais a mesma cultura, não compactuam mais dos seus pensamentos, e aí você precisa colocar a mão na consciência e dizer, olha, acho que já é hora de eu me retirar por um tempo para, quem sabe, pensar no que eu quero para minha vida daqui nos próximos anos, ou para que eu possa me recompor de alguma situação. E já começando aqui, a gente vai falar sobre Sun Tzu bem rapidamente, porque, para quem não sabe, Sun Tzu, ele escreveu o livro A Arte da Guerra, e ele foi um general filósofo chinês, né, e muito bem conhecido, né, principalmente mundialmente por causa desse livro, e um homem muito estrategista, sabe? Se você nunca leu o livro A Arte da Guerra, eu recomendo que você leia. E ele vai dizer justamente que a retirada estratégica, ela não é um sinal de covardia, mas de sabedoria e autopreservação. Então, o que eu quero dizer aqui, parafraseando e usando aqui a fala do próprio Sun Tzu, é que em algumas partes da vida a gente precisa fazer essa retirada estratégica. Eu não sei o que você está passando no momento, sabe? Se você está naquele momento de introspecção, de olhar para dentro de si, ou se você está naquele momento de bagunça, sabe? Onde você mal consegue olhar para dentro de si. E aí, sabe, eu recomendo fortemente que você pense nisso, de, sabe, fazer uma retirada estratégica, de falar, olha, eu vou dar um tempo aqui com certas amizades, com certas pessoas, ou com certas atitudes, porque eu preciso fazer uma retirada para dentro de mim, né? Uma busca introspectiva para ver como é que está a minha vida, fazer uma autoavaliação, sabe? Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de autoavaliação. Um tempo desse eu estava andando com algumas pessoas, né, na qual estava gostando muito, e eu notei que todas as vezes que eu estava com essas pessoas, rolava muita fofoca, muito, sabe, de pesquisar a vida um do outro, de, sabe, qualquer pessoa que passa na rua, as pessoas estão comentando, e aí um dia eu parei e falei, por que eu tô no meio desse ciclo dessas pessoas? E talvez você esteja passando por isso, sabe? De estar com um ciclo de amizades que só quer beber, só quer farrear, não quer juntar dinheiro, não pensa em construir algo maior, o seu próprio império, e de repente você pode pensar isso também, o que eu estou fazendo aqui com esse tipo de gente? E essa é a hora que você precisa fazer essa retirada estratégica, sabe? E eu vou falar também um pouco sobre Abraão, para você entender. Eu gosto sempre de trazer histórias da Bíblia, porque são histórias maravilhosas e histórias verdadeiras, são registros, né? Então, o que a gente pode dizer sobre Abraão, que morava na terra de Ur, que era a terra dos seus pais, e ele ouviu a voz de Deus, o próprio Deus o orientou a deixar a terra de Ur e partir para uma terra onde manava leite e mel, né, uma terra rica e abundante, e por isso Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Antes ele era chamado de Abrão, e Deus mudou o nome dele para Abraão, pai da fé, porque ele teve essa audácia, né, de ouvir a voz de Deus e dizer, eu vou seguir isso, eu não estou vendo ele fisicamente, mas eu creio que o Criador está falando comigo e eu vou sair dessa terra. De repente, nessa terra, né, eu não sei muito sobre esses registros, mas era uma terra onde ele não prosperava tanto, sabe? De repente é igual na cidade onde você está, ou no estado onde você está, que você nota que o que você faz não está indo tão para frente. E eu costumo dizer que tem essas coisas, sabe?
de que às vezes a gente está em algum lugar que, bom, parece que a gente não prospera muito. Todo mundo conhece todo mundo, então se você se desenvolve numa certa área, trabalha, se dedica em uma certa área, e aí você quer usar o que você aprendeu nessa região, nessa cidade, parece que as pessoas elas não dão muita moral. E sabe quem falou isso? Jesus. Ele disse, quando ele estava tentando fazer milagres, né, na cidade onde ele nasceu, ele começou a operar alguns milagres, mas não pôde fazer muitos milagres ali, porque o pessoal começou a dizer, mas não é ele o filho de José, o carpinteiro? Sabe? E aí Jesus nota que o pessoal está falando isso, que aquele povo daquela época está falando, e ele diz, um profeta não pode fazer grandes milagres na sua terra. Não porque ele não era poderoso para fazer, mas pela incredulidade das pessoas. Na cidade onde eu moro mesmo, eu sou analista comercial, eu também sou uma espécie de olheiro quando eu vejo algum talento, eu invisto em algum talento. Esses dias mesmo vi uma pessoa que mexe com fotografia e me abordou na rua, tirou umas fotos muito boas e eu estava tentando recrutar essa pessoa para que eu fosse assim um investidor anjo dessa pessoa e potencializasse o trabalho dela. Só que o que eu quero dizer é que até mesmo na cidade onde eu moro, tendo trabalhado com o que eu trabalho, e graças a Deus um bom sucesso, uma ótima caminhada, mas acontece de vez em quando de as pessoas que me conhecem desde a infância e sabem que foi uma infância dura, difícil, que como a maioria de nós brasileiros, era uma infância onde as pessoas olhavam e diziam, rapaz, eu acho que esse garoto não vai vingar, cresceu sem mãe, perdeu a mãe logo cedo, 2 anos de idade, uma criação muito difícil e precária, eu acho que não vai vingar. E graças ao nosso bom Deus, foi totalmente ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que se eu tento realizar as minhas tarefas, as minhas habilidades profissionais na cidade onde eu moro, eu já notei que é muito mais difícil, porque é o que Jesus vai dizer. Um profeta, ele, vamos parafrasear aqui, talvez ele não tenha tanta moral na sua própria terra, não porque ele não tenha as habilidades suficientes, mas porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu acho que seria uma espécie de inveja, né? E eu não tô aqui para acusar ninguém. E eu nunca fui muito de acreditar em inveja. Todas as vezes que as pessoas falavam, Willy, toma cuidado, o que você faz hoje em dia levanta muita inveja. E eu dizia, cara, inveja de quê? Eu vim de uma vida extremamente precária, por que as pessoas teriam que ter inveja da minha pessoa? Mas alguns ataques espirituais me fez enxergar que realmente essas pessoas podem ter razão. Então, voltando aqui para o que eu quero dizer, às vezes, e na maioria das vezes, a gente precisa fazer essa retirada estratégica, sabe? De ou mudar de cidade, ou mudar de estado, ou se você não tem capital suficiente, ou não sabe para onde ir, ou mudar sabe, de rua por onde você passa. Não estou dizendo para você abandonar os seus amigos mais próximos, mais íntimos, porque você vai precisar deles. Né? O livro do Thiago Brunet, ele fala sobre as 3 esferas da amizade, sabe? Que tem um amigo estratégico, o amigo íntimo e agora eu não me lembro qual é o outro tipo de amizade, sabe? Que são amizades, uma é a amizade íntima, que nos faz bem, que a gente pode contar toda a nossa vida, mas ele não é uma amizade estratégica, ele é uma amizade apenas para você sorrir, uma amizade para você contar o seu íntimo. A amizade estratégica é aquela que você se aproxima por interesse, mas não porque você é interesseiro, porque você deseja fechar um negócio, você deseja, sabe, evoluir. Essa é a amizade estratégica. Eu não me lembro agora qual é a outra. Se você lembra, até coloca aqui, se você já leu o livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, você coloca aqui, se você lembra qual é o outro ciclo de amizade. São 3 esferas de amizade. E então a gente estava falando sobre Abraão, que, ouvindo a voz de Deus, largou a parentela, largou ali a terra do seu pai, que era em Ur, e começou a romper. E você que vai lendo essa história de Abraão, vai notando que ele vai se tornando cada vez mais próspero, vai encontrando muitos desafios, porque encontra desafios
realmente, não tem como ser uma vida plena e perfeita sem desafios. Eu acredito que é o desafio e vencer o desafio que nos torna tão fortes como somos, sabe? E a gente não está livre disso. Temos que enfrentar até que Jesus volte e tudo se torne perfeito. Nós temos que voltar, temos que enfrentar os nossos desafios sem correr, não tem como. Se correr, piora, né? É aquela máxima que se você não matar o leão hoje, amanhã serão dois. E se você, né, não pegar os dois de amanhã, serão três, sabe? E eu estava falando sobre Jesus também, que o próprio Senhor Jesus, quando não era bem recebido em algum povoado, sabia que precisava se retirar, pois a incredulidade de muitos não permitia que os outros conseguissem receber da parte do Senhor. Então entenda, é o que eu estava falando sobre Jesus também. Ele percebia, olha, nesse povoado aqui, né, o pessoal não me recebeu bem. Então, vamos aí, falava para os discípulos, entre nos barcos, eu te encontro na outra margem, né, eu vou caminhando aqui, vou ter um momento com o Pai, e Jesus mesmo se retirava. E aconteceu em vários povoados, onde ele expulsou uma legião de demônios de um homem, e o pessoal, ao invés de ficar feliz por isso, disse, olha, por favor, vá embora das nossas terras, porque você nos trouxe prejuízo. Olha que doideira. Jesus salva um homem, mas o pessoal decidiu expulsar Jesus, dizer para ele ir embora, só porque, né, eles tiveram uma perda com animais. E não é muito mais importante o homem que foi salvo do que os animais, sabe? Então, de fato, ali era um lugar onde você pode pensar, eu preciso me retirar daqui, eu preciso de uma retirada estratégica. Outra retirada estratégica que Jesus fez foi quando ele começou a curar o povo, que já estava ali nessas alturas rodeados aos pés de Jesus, ele já estava alimentando a multidão com peixes e pães, fazendo milagres, multiplicando aquela coisa maravilhosa que a Bíblia nos relata. E Jesus percebe que a intenção daquelas pessoas não era a salvação. A intenção daquelas pessoas era fazer de Jesus uma espécie de rei, né? E para que ele tomasse o império, e dizendo, ele é nosso rei, ele vai tomar o império. E Jesus percebeu que eles não queriam a salvação, eles queriam, de fato, né, um líder. E Jesus fez aquela retirada estratégica. Em outros momentos também, quando ele jejuou no deserto, a Bíblia relata que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. 40 dias e 40 noites ele ficou no deserto, ele jejuou, e ali eu acredito que nisso ele buscou, sabe, aquela energia, aquela conexão maior com Deus, pelo fato de estar jejuando, que é algo maravilhoso e muito forte no mundo espiritual, e também pelo fato de silenciar a voz da multidão. E eu faço essas viagens mais introspectivas para dentro de mim, às vezes, né, eu faço o jejum, isso não é algo que você tem que ficar contando para as pessoas, porque é algo muito íntimo, mas eu faço, né, semanalmente ou mensalmente alguns jejuns para calar um pouco a minha voz humana, aquele barulho, aquela tormenta na minha mente e dar atenção à voz do Espírito de Deus. Então, o resumo do que eu quero dizer para você hoje é que, se preciso, faça essa retirada estratégica e não tenha medo de silenciar um pouco a voz do mundo, não tenha medo de fazer, sabe, essa viagem introspectiva. Se você está notando que certos tipos de amizades, de pessoas não estão lhe fazendo bem, tem algo aí dentro de você que já está te alertando, sabe, a respeito disso. E eu recomendo fortemente que você comece a rever isso. Às vezes nós temos aquelas pessoas que elas, ao invés de nos impulsionar para frente, elas acabam nos puxando para trás, porque elas não querem que a gente evolua. Eu não entendo muito esse egoísmo do ser humano, mas parece que elas não querem que nós evoluamos, né? Não sei nem se é essa palavra, mas acredito que é essa palavra correta, evoluamos. Mas para ficar melhor, elas não querem que a gente possa evoluir mais do que elas. Tem uma máxima também que diz que as pessoas te querem bem, mas não querem melhor do que elas. Não é que você vai ouvir esse vídeo e sair, tipo, sabe, olhando para todo mundo e pensando sabe, qualificando, esse não quer meu bem, esse não quer, esse não quer. Não tem como saber. Tem pessoas que estão ali te abraçando, te aplaudindo, mas
não quero o seu bem. Já tem outras que estão na delas, né? Às vezes você posta um status e essa pessoa não curte, mas não é que ela não quer o seu bem, é só, ela é mais na dela, mas de repente ela está te apoiando mais do que quem está te abraçando. Então o resumo é que para você saiba fazer essas retiradas estratégicas, de vez em quando, vai para a natureza, sabe, é algo ótimo, maravilhoso, vai fazer um passeio introspectivo. Se você não gosta muito de ir para a natureza, é difícil alguém que não gosta, mas tira um dia, um sábado, um domingo, para você ficar em casa, larga um pouco, sabe, essa loucura do mundo que é ter que aparecer para ser visto e, sabe, busque um pouco mais de você, busque um pouco mais de Deus e você vai ver que isso faz muita diferença. Você vai conseguir raciocinar bem melhor e voltar mais forte. Não é que você também vai, né, se isolar numa caverna e, né, não é assim. A gente conhece, não sei se você conhece, mas tem a história de Elias, que estava fazendo a obra de Deus, o profeta Elias, e acabando com muitos falsos profetas e denunciando a corrupção, a iniquidade de um reinado inteiro. E por um momento ele se sentiu ameaçado pela mulher do rei, sabe, que disse que ia matar ele, e ele foi para dentro de uma caverna. Ele já tinha feito grandes coisas, né? Deus tinha feito através dele, um homem muito reconhecido e temido, até um profeta muito temido. E por um período ele entrou numa caverna porque ele sentiu medo. Então não estou falando desse tipo de retirada estratégica, não. Ele sentiu medo e aí a Bíblia relata que Deus falou para ele: "O que você está fazendo aí?" Sabe? Ele: "Não, eu sou o único que prega a sua palavra e tal." Aí Deus: "Cara, não é assim, né? Estou falando aqui do nosso jeito, né? Eu separei mais outros 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Então, Deus quis dizer: você não é o único. O que eu quero dizer com isso é: não faça esse tipo de retirada para ficar dentro de um quarto deprimido e com medo de nada. Eu estou dizendo para você fazer uma retirada onde você vai buscar mais se conhecer, sabe? E realinhar os seus propósitos, os seus planos e projetos para você voltar mais forte, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Eu não gosto muito de pedir para curtir e compartilhar, mas dessa vez, se você achou o conteúdo interessante, é a única forma de que o YouTube continue entregando e levando para pessoas que precisam ouvir esse tipo de palavra, esse tipo de ajuda, de ideia, sabe? Então, se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir, com quem está precisando fazer uma retirada estratégica, e juntos a gente é bem mais forte, né? Juntos somos mais fortes. É isso. Fique com Deus. Um beijo, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.